saudação a todos aqueles que mais uma vez nos assistem nesta nossa série de atividades acadêmicas, Pinga Fogo, patrocinado pela Uniregistral e pela Arisp, a cujos reitor e presidente, o desembargador José Renato Nalini e o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus melhores agradecimentos. Como de hábito, estou hoje na honrosa companhia do Dr. Narciso Orlando Neto, grande autoridade do direito registral e notarial brasileiro, e do Dr. José Renato de Freitas Nalini, oficial substituto do 9º Registro de Imóveis da capital de São Paulo, desde 2007, há 11 anos já, hein? E lá tendo sido escrevente desde o ano de 2000, portanto, embora muito jovem, dotado de grande experiência prática no registro, demais de ser, como o nome já o indicava, filho de um grande jurista, meu prezado amigo, desembargador Renato Nalini. Insistia muito aqui os nossos assistentes mandassem perguntas, especialmente, pode ser isso também por e-mail, mas especialmente no endereço pinga.fogo@arisp.com.br. Nós temos uma série de perguntas que foram formuladas pela doutora Isabela Evangelista, uma que vem lá do Nordeste, sobre bem de família, e uma outra que eu vou deixar para o próximo programa, porque veio de maneira muito substanciosa, formulada pela doutora Mara Rodrigues. Não, Mara não. Maíra Rodrigues ou Mayra Rodrigues, acho que é Mayra Rodrigues. Dada a extensão e porque ela está muito bem fundamentada, trazendo até mesmo acórdãos da minha seção de Direito Público aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu vou pedir desculpas à doutora Mayra para postergar a resposta, o exame, apreciação e resposta, possível resposta a esta sua bem formulada indagação. Também quero aproveitar aqui a ocasião para deixar consignado, e penso fazer em nome dos demais participantes desse programa, os nossos votos de pronta recuperação ao prezado amigo, Dr. Ulisses da Silva, que suporta uma fratura óssea e está em convalescença. Esperemos que logo o tenhamos aqui. Doutor Renato, vamos ver aqui a primeira pergunta que a doutora Isabela Evangelista formula. Um herdeiro renuncia a herança. Apresentado a registro o formal de partilha ou escritura, o oficial do registro verifica que há indisponibilidade em nome do herdeiro. A pergunta é se, diante do disposto no artigo 1813 do Código Civil, o oficial deve recusar o registro. Para maior tranquilidade aqui da nossa indagação e resposta, eu vou ler expressamente o texto do artigo 1813, que está referido na pergunta da doutora Isabela. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. E aí vem, parágrafo 1º, a habilitação dos credores fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. E, parágrafo 2º, pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia contra o remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Doutor Renato. Ricardo, hoje uma das obrigações dos notários e registradores é a consulta à Central Nacional de Indisponibilidades, aquele cadastro eletrônico de lançamento de todas as restrições judiciais e de órgãos que tenham essa finalidade para verificar se a pessoa que está transmitindo um bem, um direito, tem essa restrição no nome. Então, o registrador localizou a indisponibilidade em nome de um herdeiro que renunciou. Verificando a parte que regula a aceitação e renúncia da herança, você vê que
a renúncia pura e simples, não aquela em favor, mas aquela pura e simples, tem como não adquirido patrimônio. Então, o herdeiro que renunciou à herança, ele não chega a adquirir, ele é tido como falecido. Se ele não adquire, a indisponibilidade, em tese, não impede o registro do formal de partilha. Mas convém, diante do artigo 1813, me parece, que aquele herdeiro que, de certa forma, mesmo que indiretamente foi beneficiado com a renúncia, tenha conhecimento de que, eventualmente, ele poderá sofrer uma perseguição patrimonial no futuro pelos credores daquele herdeiro renunciante. Sendo essa renúncia por escritura pública, seria de bom tom do tabelionato de notas constar a ciência dessa indisponibilidade, mesmo com a afirmação de que ela não vai impedir a renúncia, mas demonstraria que o herdeiro que vai ficar com aquele patrimônio teve a publicidade do fato. Pensaria dessa forma, não impediria, mas acho que convém dar publicidade do fato para aquele herdeiro. Então, Narciso. Eu acho que o Zé Renato colocou bem a resposta. Não é o problema do 1813, porque o oficial não tem nada a ver com os credores e nem é defensor dos credores do renunciante, que podem eventualmente aceitar o nome dele. A questão está no efeito da renúncia. Quer dizer, com a renúncia da herança, o herdeiro é excluído da sucessão. É como se ele não fosse herdeiro. Então ele não adquiriu nada. É diferente da cessão, né? Quando ele cede o direito hereditário dele. E tem um acordo do Conselho dizendo que no caso de cessão com indisponibilidade, o registro não pode ser feito. Mas aqui não há cessão. Quer dizer, ele renuncia. Então, ele não é herdeiro, ele foi excluído da sucessão. Então, a indisponibilidade não impede o registro da partilha que foi feito em favor dos outros herdeiros. Bem, eu também estou de acordo com a resposta. Em princípio, ou seja, há uma renúncia abdicativa. O que nós temos, embora a abertura da sucessão já, com a morte do doutor de herança, já transmita, ela está sujeita a essa regressão de uma renúncia. Aceitação, claro. De modo que ele não está dispondo de algo que é dele. Por isso a indisponibilidade não afeta a renúncia, porque ele nunca adquiriu. É isso mesmo, está certo. E acho que está certo também. Claro que quando se tratar de formal de partilha ou uma adjudicação judicial, isso não terá. Mas o notário, diversamente, sabendo dessa indisponibilidade, a ele convém essas duas coisas. Ou seja, em primeiro lugar, advertir, como o próprio do Cavelli dele, que é fundamental. Ou seja, advertir claramente o cliente de que corre esse risco. Isso está certo, faz a advertência. E segundo, acho que também é de cautela, aí mais para evitar responsabilização civil, etc., que ele anote que advertiu na escritura. Na verdade, o mais importante é que ele advirta. Isto sim, para favorecer o cliente, para que eles tenham consciência, essa é a previdência dele, é a visão antecipada dos riscos. Agora, convém até para cobertar-se dos riscos que ele próprio notário pode correr, que ele faça constar expressamente na escritura que advertiu dessa possibilidade. Mas eu estou de acordo. Mas não impede, quanto ao registrador, não pode negar. Não pode negar. E nem exigir que conste isso da escritura. Nem exigir que conste isso da escritura. Isso aqui é uma cautela notarial. E não é da essência da escritura. Até mesmo acho que se ele não advertir, pode haver uma má atuação notarial, mas isso não está sujeito ao controle do registrador. Isso não é da essência do negócio. Essa indisponibilidade, ela de fato, ela impede a transmissão, mas ela não obriga que aquele herdeiro renunciante aceite a herança. Não é dele. Ele não é obrigado a aceitar. Mas, analogamente, eu sou obrigado a comprar alguma coisa para depois torná-la indisponível? Não sou, não é? Não. Mesma coisa. A única coisa que há aqui, o Narciso disse bem, é que a aceitação faz parte da entrada efetiva do patrimônio a situação dos notários e registradores me fica um pouco tensa nesse momento, de fato, na questão da publicidade. Se tratando desses cadastros hoje públicos, que todos acessam a partir do momento que você lança
os web services dos computadores já acusam automaticamente a existência de uma restrição. Tendo essa notícia, não dar chance das pessoas saberem que você encontrou esse resultado positivo na notícia, me parece também que não precisaria esconder essa notícia do adquirente final. Claro. Então, Agora, uma cautela. Porque às vezes o tabelião não faz a pesquisa em nome do renunciante. Porque ele não vai- participa da... Como Às ele vezes não ele não faz participa, a pesquisa em não nome do participa. renunciante. Agora, há um aspecto também que eu queria chamar a atenção. Tem uma tendência dos nossos tempos, e a meu ver é equivocada em muitos aspectos. Como nós temos visto uma crescente interferência administrativa e judicial na fase de qualificação, tanto notarial quanto registrária, ou seja, antes dessa qualificação, o receio de medidas disciplinares, e em alguns casos receio de responsabilização civil pelo defeito do artigo 22 da Lei 8.935, tem feito com que notários e registradores, só notícia de indisponibilidade, comecem a levantar questões para se livrar da responsabilidade. Até mesmo naqueles casos em que haja um título prenotado com antecipação. Esse é o tema. Ou seja, com o que nós criamos, no fundo, nós discutimos isso num dos programas anteriores, nós estamos criando 2 tipos de controle de prioridade no registro de imóveis. Um com o livro de protocolo e um segundo, olha, mas está constando lá da central de disponibilidade, eu acho, ainda que tenha sido depois, eu acho melhor para evitar a responsabilidade. Isso não me parece bem, mas enfim, estou dando notícia do fato. Se a corregedoria interfere no convencimento, na formação do convencimento do tabelião ou do registrador, o efeito colateral é a perda da segurança. Perda da segurança, exatamente. É a perda da segurança. Não há dúvida. Vamos lá. Doutora Isabela faz uma segunda pergunta. Se houver indisponibilidade indicada em nome do fiduciário, essa é a questão, ela pergunta se pode ser cancelado o registro do contrato de alienação fiduciária em face da quitação da obrigação por ele expedida. Doutor Narciso. Bom, a quitação. Então, vamos lá, só para ver. Então, há uma indisponibilidade em nome do fiduciário, Certo. há um contrato de alienação fiduciária registrado, e aí vem uma quitação E o da fiduciário obrigação da dele. quitação. O cancelamento do registro da alienação fiduciária à vista da quitação não é uma faculdade do fiduciário. Ele tem obrigação de dar quitação. Se ele não dá a quitação no prazo da lei, ele sofre sanção. Ele é obrigado a dar a quitação. Então, não há ato de disposição por parte dele. Então, a indisponibilidade em nome do fiduciário não impede o cancelamento do registro da alienação fiduciária pela quitação da obrigação. Ele não está dispondo de absolutamente nada. Ele recebeu e está dando a quitação. Ele é obrigado a dar a quitação porque ele recebeu. Então, não há ato de disposição. Não, eu concordo. Tem até um dispositivo no Código Civil, 1367, que ele dispõe o tratamento da alienação fiduciária. Enquanto em vigor, ela é uma garantia, ela não é propriedade. Então, fazendo esse paralelo com uma hipoteca, ela literalmente equipara a alienação fiduciária à hipoteca. Seria como impedir o credor hipotecário dar a quitação da hipoteca estando com os bens indisponíveis. Aí que eu faria a pergunta: deve-se averbar a indisponibilidade do fiduciário na matrícula quando ele figura meramente como credor? É outro problema. Sim, Também acho que sim. porque o direito dele é disponível. Ele pode dispor Crédito da posição dele é dele. disponível. Crédito. E ele pode ser penhorado. A posição do fiduciário Isso. pode ser penhorada. Então, o que eu acho, eu queria acrescentar o seguinte: o que opera que o pagamento a que se refere essa quitação atua quase como uma cláusula resolutiva. Mas é. E pronto. Por isso ele não está dispondo de nada, simplesmente É a resolve. obrigação dele, É o obrigado. implemento da condição resolutiva da propriedade da propriedade fiduciária. fiduciária. Não está na faculdade do fiduciário aceitar ou não aceitar. Estou de pleno acordo com isso também. Mas acho que também deve ser averbada A a disponibilidade disponibilidade exatamente relativamente ao crédito. Para que não Por ele não disponha poder do ceder o crédito. crédito. Eu fico preocupado com a questão da hipoteca.
também, o credor hipotecário, tendo seus bens indisponibilizados, ele tem uma faculdade de cessão dos créditos decorrente da hipoteca também. Tem. Haver Barcia. Tem. Eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Também que sim. Também acho que sim. Porque se ele tem um direito real disponível, a disponibilidade incide. Embora aí não seja só com relação à hipoteca, seja também em relação aos créditos, mas Sim. mas também os créditos, porque no fundo essa hipoteca não existe à margem do crédito que ela vai dar garantia. Né? Eu acho que deve haver. Às vezes surge o problema, a matrícula está bloqueada. Foi instituído o bem de família. A verba ou não há disponibilidade? Espera aí, esses atos que estão na matrícula, eles não são perenes, eles podem ser cancelados a qualquer momento. Então, instituiu o bem de família. Eu não averbei a indisponibilidade porque é bem de família. E eles cancelam o bem de família. Com a intervenção do juiz de família, eles cancelam o bem de família. E o imóvel fica disponível. Eu não atentei para a indisponibilidade. Deve averbar. Aliás, Embora hoje você tenha um controle na central, né, que é automático, você é obrigado a consultar a central. Mesmo que não haja averbação na matrícula, você vê a disponibilidade lá. Mas eu acho que a parte prática deve ser averbado. Agora, inclusive para efeito de certidões. Né? Eu aproveito para dizer o seguinte, discutir um ponto. O bem de família é direito real ou não é direito real? Há um acordo, acho que eu estava vendo outro dia isso, há um acordo, salvo engano, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Muito bem feito o acordo. Agora, claro, não vou me lembrar do relator, a quem aqui eu quero, em todo caso, não me lembrando do nome, e deixar o tributo aqui relativo à tese. Que diz exatamente isso, bem de família é direito real. Pessoas vão dizer, não está arrolado como direito real, mas o José de Oliveira Ascensão, grande jurista, os melhores livros de direitos reais que há, provavelmente, dos melhores, entre eles encontra-se o livro do José de Oliveira Ascensão. Diz exatamente isso. Ao legislador cabe criar os direitos reais, não há dúvida. Mas ao intérprete cabe dizer quais são onde eles, ainda estão. Que não está arrolado. Exatamente. Onde eles estão. É bem possível isso. que seja, né? É bem isso. Porque ele é oponível erga omnes. Inclusive o legal. Pois é. Inclusive o legal. Inclusive o legal. Ele é oponível erga omnes. Essa fica aí para as nossas característica discussões. Ele não obstaria uma constrição determinada judicialmente, mas o registrador, recebendo alguma ordem, deveria certificar se o juiz está ciente que ele está derrubando aquele direito real, né? Então, acho que essa função do registrador não é impedir só o acesso de alguma constrição sobre um bem de família, mas sim verificar se o juiz está ciente que está derrubando um bem de família. Eu acho que se vier a ordem, não haverá como não registrar. Eu acho que se vier a ordem, vai ter que registrar. E o interessado é que vai se defender para dizer que é bem de família. Especialmente o bem de família é legal, que não consta na matrícula. Porque também nós temos essa hipótese. Né? Então, é legal. Avante. Doutor Renato, se os bens do fiduciante, agora é o fiduciante, estiverem disponíveis, poderá averbar-se a consolidação da propriedade após sua regular constituição em mora? Esse assunto vem sendo bastante discutido aqui na capital, no estado de São Paulo, e os julgados, tanto da primeira vara quanto do conselho, têm sido no sentido de que obsta a averbação da consolidação, a indisponibilidade do fiduciante. Eu votei assim no conselho? Não é do conselho, é da corregedoria. Perdão, porque é ato de averbação, me perdoe. Eu já estava preocupado. Corregedoria. E é um tema que os credores, especialmente, vêm lutando para reverter, porque torna a garantia fiduciária bastante insegura você sujeitar algum credor que contratou e que adquiriu essa propriedade, ainda que fiduciariamente, num momento em que a situação jurídica do devedor permitia a constituição daquela propriedade, a uma situação nova, uma situação que ele não avaliou no momento do empréstimo, da concessão do financiamento. Eu até entendo alguma questão que seria a restituição daqueles valores que eventualmente sobejar no procedimento de execução extrajudicial, na venda do público leilão.
do credor fiduciário saber que aquele patrimônio que ele eventualmente ele deveria devolver ao fiduciante, ele não poderia devolver e talvez consignar isso em juízo. Mas é uma... obstar à consolidação me parece que ofende a própria Constituição da propriedade fiduciária. Mas é o que tem julgado a Corregedoria e a nossa Corregedoria permanente aqui da capital. De São Paulo, né? Porque, estou falando porque como nós falamos para o Brasil inteiro e para o mundo, Doutor eu também, respeitosamente, eu discordo dessas decisões. Quem é o proprietário? Das corregedorias. Quem é o proprietário tabular desse imóvel enquanto estiver vigente o contrato? É o fiduciário. É o fiduciário. E você inverte o ônus, né? O ônus é do fiduciante, não do fiduciário. É o fiduciante que tem seus bens indisponíveis, não o fiduciário. O fiduciário não tem absolutamente nada com isso. Ele é credor. Ele é credor. Aí o que só vai simplesmente consolidar significa não pagou e agora sim. A alienação é outra história. É o não implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária. O fiduciário não tem nada a ver com isso. Ele não adimpliu a obrigação. E eu vou dizer o seguinte, não é, além da observação correta, a meu ver, do doutor Renato, no sentido que perde segurança jurídica, não, acho que destrói a propriedade fiduciária essa ideia de que não possa. Destrói a garantia. Se essa moda pega, quem vai fazer negócio fiduciário sabendo que se houver uma indisponibilidade futura não poderá ficar com o bem? Ou aliená-lo posteriormente e recuperar. Isso é uma destruição, desconstrução, a meu ver, com todo o respeito à orientação. Insolúvel para o fiduciário, né? Insolúvel. Porque ele fica... O fiduciário não tem o que fazer. Dependendo de uma decisão... Ele não pode fazer nada. ...jurisdicional de um processo em que ele nem parte, não é? Talvez como entrar com embargos de terceiro para obter essa... E se depois do contrato de alienação fiduciária o fiduciante se endividou? Não antes. Posterior a Dona Narciso, nós somos de uma época lá do Tribunal de Justiça, é o tempo que também o doutor Renato Nalini era desembargador lá, e que lá no início da nossa carreira era mais ou menos previsível a jurisprudência, só para falar de São Paulo, né? Hoje nós temos, aqui no estado de São Paulo, inúmeras formações de turmas julgadoras. Um risco imenso de, sequer na via jurisdicional, obter uma solução uniforme. Ao contrário, hoje se fala, a expressão do Alain Perrefit, de que se trata de uma justiça loteria, tem plena aplicação no estado de São Paulo. A minha Câmara, por exemplo, tem 6 desembargadores. São 6 turmas julgadoras distintas dentro da própria Câmara. É praticamente impossível nós sabermos, todos, o que cada composição pensa acerca de uma mesma matéria. Então, imagine isso num tribunal, quando nós somos aqui, 360 desembargadores e mais 125 juízes substitutos, todos atuando como relatores. Imagine, são praticamente 500 e tantos, 500 turmas julgadoras, sem contar câmaras extraordinárias, câmaras formadas por juízes de primeiro grau, que eventualmente são chamados a colaborar. Já era impossível. Confiar que a solução jurisdicional futura venha uniformizar isto contribui para a destruição efetiva do negócio fiduciário. A meu ver, isso precisa ser revisto. Vamos ver se o nosso desembargador Geraldo Francisco o problema é que nem chega mais caso lá, né? Porque, a não ser que os fiduciários costumeiros comecem a recorrer dessas decisões, né? Porque não chegou mais nenhuma na corredoria, não tem nenhuma coisa de o que é preciso agora que, por exemplo, aqui em São Paulo, isso é uma notícia para o resto do país, né? Nós estamos fazendo, graças ao desembargador Geraldo Pinheiro Franco, nosso corregedor-geral, fazendo uma grande revisão das volumosas normas de serviço da corregedoria. Vamos ver se essa matéria pode ser rediscutida e acertada lá. Na prática, a gente tem iniciado o procedimento de intimação, constituição e mora, com ciência do fiduciário de que não vai consolidar. De que não vai consolidar, dando ciência ao início dos efeitos das decisões, para que ele possa providenciar, talvez, essa autorização para consolidação direto no juízo. Eles têm a via jurisdicional à disposição, né, para modificar esse entendimento. Pois é. Mas é um tema que eles estão muito... com razão, né? insistentes em tentar reverter também. Não é um tema que pacificou de bom grado, não. Não, acho que não está pacificado.
Por isso que eu estranhei quando a referência era o conselho. Será que eu votei assim? Será que eu votei desse modo? Bom, vamos lá. A cédula de crédito hipotecária. Outra pergunta da doutora Isabela Evangelista, que passa o dia fazendo perguntas para cá. Mandando perguntas para pinga.fogo@arispe.com.br. Eu convido os demais também a fazerem perguntas, senão essa moça toma conta aqui do programa, não é só ela faz pergunta. A cédula de crédito hipotecária precisa ser assinada também pelo credor? Então, tem uma cédula, a pergunta é saber se ela precisa ser também subscrita pelo credor. Doutor Narciso. Então, de acordo com a lei, a cédula de crédito, evidentemente, é assinada pelo emitente. E há instituições que entendem que essa regra não admite exceção. Então, mesmo que a cédula seja pignoratícia, hipotecária, mesmo que essa cédula contenha um contrato de alienação fiduciária, ainda assim ela deve ser assinada apenas pelo emitente. E há decisões nesse sentido. O que me parece absurdo. Porque a cédula é um título de crédito, mas é, ao mesmo tempo, um instrumento de um contrato de hipoteca ou de alienação fiduciária, em que ambas as partes há um contrato. Assumem direitos e obrigações. É absurdo eu constituir uma hipoteca com assinatura apenas do devedor. Ou uma alienação fiduciária, pior ainda, apenas com a assinatura do devedor. Quer dizer, a cédula hipotecária sem a assinatura do credor não pode ser registrada. A cédula até poderia ser registrada no livro 3, desde que eu pudesse cindir, mas a hipoteca jamais poderia ser registrada no livro 2, porque não foi constituída regularmente. A lei admite que ela seja constituída num instrumento particular chamado cédula de crédito, mas não dispensa a manifestação de vontade de ambas as partes. Na sua opinião, portanto, em todo caso, daria para registrar no livro 3 a cédula sem a assinatura do credor? Não, mas eu não posso cindir a cédula. Ela não vai cindir deixar de não, pois posso. não, tá bem. Não, não, porque senão nós estaríamos aqui diante de um caso de uma ilegalidade admitida por livro 3. Não, mas já entendi a sua posição, então não daria. Doutor Renato, o que lhe parece? É uma exigência que nós fazemos na prática, e os credores insistem muito no texto legal de que não seria cabível. E a discussão é esse contrato, que a cédula, o título de crédito, ele é um contrato autônomo e a constituição da hipoteca seria outro. E para a constituição da hipoteca ou da alienação fiduciária, aí sim é aquele sinalagmático que precisaria da assinatura dos dois em Quem tivesse dúvida, será que o oficial registraria uma escritura declaratória de hipoteca, em que apenas o devedor vai lá e constitui uma hipoteca em favor de outra pessoa? Será que registraria? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Imagine uma hipótese, não sei se isso ocorre ou não, de que haja uma escritura, de que participem tanto o credor quanto o devedor da hipoteca, e a cédula seja expedida sem a assinatura do credor. Isso supriria? Sim. Isso sim. Aí sim, não é? Sim. Quando a hipoteca for constituída num instrumento à parte da cédula, está vinculada à cédula. Mas no instrumento, aí, então, ou alienação fiduciária, num instrumento particular, que faz parte, que integra a cédula, sim. Então, digamos assim, é uma ilegalidade secundum quid, ou seja, sob certo aspecto. Ela pode ser suprida por uma escritura à parte da hipoteca. Quando os contratos são celebrados no mesmo instrumento, a constituição da garantia real com a emissão da cédula no mesmo instrumento, é que há essa resistência do credor a assinar o instrumento de constituição da garantia real. Quando eles são celebrados em instrumentos autônomos, fica fácil, a gente registra o instrumento da Constituição, logo noticia essa emissão de uma cédula com base num contrato de garantia real celebrado entre o credor e devedor. A legislação da cédula de crédito rural, o Decreto-Lei 67, tem disposição expressa permitindo a prorrogação da hipoteca só com a assinatura do credor, na própria cédula. O credor prorroga a hipoteca. Ora, se ele não compareceu na Constituição, por que ele tem que assinar na prorrogação? Pois é. E se a hipoteca já estiver vencida, o aditivo para prorrogar a hipoteca depende de um instrumento com assinatura de ambas as partes, credor e devedor. Está no 67.
Há outras perguntas aqui da doutora Isabela, mas eu vou intercalar aqui com uma questão relativa ao bem de família. E, aliás, a questão é notarial, mas, enfim, que o programa também deve discutir os títulos, ainda que sejam suscetíveis de registro. E foi uma discussão que apareceu em um grupo, um formidável grupo de estudos, por sinal, a respeito de questões notariais registradas, que apanha gente no Brasil inteiro, mas tem, sobretudo, um foco lá no Nordeste. E a questão é a seguinte, trata-se de bem de família legal, ou seja, o bem de família não voluntário, que nós sabemos todos não é suscetível de inscrição, exatamente porque deriva da lei. Mas a pergunta é, pode o interessado solicitar de um notário que faça uma escritura declaratória ou recognoscitiva da existência desse bem de família legal? Nesta hipótese, deve o notário recusar-se por ilegalidade ou por inutilidade aparente dessa escritura ou não? Quem quer começar isso? Doutor Narciso, começa. Bom, eu parto do pressuposto de que o tabelião não tem a faculdade de recusar atos, a não ser que eles sejam ilícitos ou ilegais. Ou que ele seja impedido. Sim, no caso de impedimento. Ou que ele formalize contratos nulos. Essas são as restrições ao tabelião. Agora, uma declaração de instituição de bem de família legal. Qual a ilegalidade, qual a inutilidade? A inutilidade é a avaliação de quem faz a declaração, se para ele essa declaração é útil ou não. Concordo que o tabelião deva advertir sobre a eficácia daquela declaração, o fato dele ter feito a declaração de que aquele imóvel é bem de família da lei, não significa que o juiz vá considerar bem de família. Isso vai depender da avaliação do juiz. Mas a recusa da escritura não me parece correta. Não me parece que ele tenha essa faculdade. O que eu penso? Como conselheiro, a primeira função do notário seria deixar claro o limite do ato dele. Me preocuparia a qualificação notarial. Deveria ele qualificar, interpretar, identificar que aquele imóvel se enquadra, de fato, nas hipóteses de bem de família legal? Haveria uma investigação ou seria um mero retrato da declaração do usuário, do requerente? Isso eu acho que os notários podem ficar um pouco aflitos na hora de lavrar para verificar se é dever deles enquadrar o imóvel na hipótese legal de bem de família ou se bastaria a vontade, e o que acabaria, de certa forma, confundindo um pouco com o Instituto do Bem de Família voluntário, em que ele escolhe o imóvel que ele quer tornar o lastro familiar para a residência. Interessante a sua observação sobre a qualificação. Bom, é verdade, o doutor Narciso tem razão. O que faz um bem de família legal é um fato, não a declaração de vontade, senão ele seria o voluntário e teria que seguir o processo normal da instituição. Como a união estável, né? Como a união estável, é o fato. Às vezes, paralelo da união estável é bem interessante, faz-se uma escritura, declaração e é um fato. Aqui é um fato. Eu acho que a investigação que cabe ao notário é saber se o imóvel é efetivamente de propriedade de quem está declarando ser. Isso ele poderia ver, para saber se não está havendo ali uma criação de um título suscetível de provocar confusões. Imagina que eu vá lá e resolva ter um palacete aqui nos Jardins e diga que estou instituindo bem de família sobre esse palacete, que não seja da minha propriedade. Sim. Aí, então, eu penso que isso ele poderia ver. Agora, verificar se há utilidade, se não há, porque muitas vezes há uma coisa chamada utilidade subjetiva, que também tem que ser considerada. Aquilo que é subjetivamente, para mim, é importante. E eu imagino até que, do ponto de vista da negociação jurídica, haja algum aspecto de utilidade nesse ajuste, em escriturar esse ajuste na via tabelioa. Por exemplo, quando eu queira dar o imóvel em locação, que é perfeitamente possível. O imóvel é bem de família, mas eu moro num imóvel muito grande, quero mudar para um imóvel menor para me valer da renda desse imóvel maior
pagando aquele, sobrando alguma coisa para minha sobrevivência. Então, eu quero esclarecer isso. Às vezes até interessa no comércio jurídico, interessa provavelmente para a minha família, para os meus credores. Eu quero ter aquilo para já deixar clara a minha intenção. Muito bom. Eu penso que, estou de pleno acordo, a contrapartida da livre escolha do tabelião pelo cliente, o que depois sempre a ideia de confiança, de fidúcia do cliente em relação ao notário, é a de que o notário só possa recusar a prestação de seu serviço em situações de ilegalidade ou de impedimento pessoal. É isso mesmo, eu acho que está certo. Eu acho que pode, portanto. E a advertência que está certo, ele tem que advertir, olha, o senhor não vai conseguir registrar isso, não pense em registrar, não vai ter um efeito de direito real constituído pelo registro. Fica à margem aquela discussão. Volta a pergunta do direito real. Foi por isso que eu me lembrei dessa pergunta. Mas acho que o notário deve fazer. É como lavrar a escritura de compra e venda de um imóvel com indisponibilidade em nome do vendedor. O tabelião não pode recusar, ele adverte. Mas se as partes quiserem fazer o negócio assim mesmo, ele é obrigado a lavrar a escritura. Sabendo que não vai ser registrado. Uma coisa que me ocorre agora, a Latter, e vamos só mencionar aqui, se quiserem comentar algo, o Colégio Notarial do Brasil criou, a meu ver, com boa intenção, tal sistema de, eu não sei o nome, ele chama escritura fácil, escritura simples, não sei o que é, por via eletrônica. Está me parecendo que isto exatamente deixa de lado esse papel importantíssimo do notário de precaver as partes, precaver os clientes, o cavere. E há uma tendência de tecnificação que me vai levar a um resultado pouco favorável ao notariado com essa simplificação das coisas. Os meios eletrônicos são importantes, não há nenhuma dúvida. Nós estamos aqui com uma transmissão eletrônica competentemente realizada pelo pessoal do nosso serviço técnico, e nós todos temos nossos computadores, o Sr. Narciso traz o seu tablet ali, não se está contra a técnica, mas o problema é deixar a técnica nos seus limites. Quando a técnica começa a mudar a própria substância do notariado, a atividade notarial é, sobretudo, esse aconselhamento, essa é a primeira parte. Não é só documentação. Essa é a mesma dificuldade dos julgamentos das diversas câmaras de direito que vem julgando casos a casos de forma discrepante. É a dificuldade no notário de analisar o caso concreto e é difícil encaixar o direito de cada um dentro de uma plataforma de cliques, né? Que é onde você vai clicando e vai montando o direito pelo preenchimento de logo o que vai acontecer? Se eu não preciso sair de casa para fazer nada, eu começo a pensar se vale a pena procurar um notário. Essa é a lógica do auditório, não é isso? Você está na sua casa, você preenche tudo, preenche os claros, tudo extratado. Não, então não preciso mais do notário. Para que o notário? Só para dizer que eu assinei na frente dele? Arruma-se um outro modo, ué. Eu não sei, eu não... Certificado digital, assino na minha casa. Eu fui juiz no século passado e eu nunca fiz um interrogatório por via eletrônica. Mas eu acho que não seria a mesma coisa, interrogar o réu. A ideia é que há um meio nisso, né? Quer dizer, sabe como é que é a técnica? Eu fiz, em Nilo Tempore, mais antiga ainda do que o Narciso, eu fiz a faculdade de jornalismo, né? E lá havia técnicas de transmissão. E a gente consegue, por exemplo, com um auditório pequeno, transformar como se o auditório estivesse lotado, de acordo com a transmissão, a mesma transmissão. E outro, querendo transformar o auditório vazio, consegue também. É técnica, porque isso é um meio. Nós não estamos vendo diretamente, não há um contato imediato com a realidade. Né? Aqui me parece realmente, a ideia é muito interessante, celeridade é importante, não há nenhuma dúvida, quebra de burocracia, etc. Mas aqui é também quebra desse contato fundamental. Daqui a pouco começa a pensar que o notário não é necessário mais. E a sequência era o registrador também desnecessário. Como tudo é tratado, deixa tudo com os mecanismos privados. E notem que há uma recorrência desses temas. Agora, para dar um paralelo e encerrar esse assunto, que mereceria um debate muito mais amplo, é verdade, eu não quero aqui pecar de simplismo nisto, veja o que se passa com o campo da previdência social no mundo inteiro. A ideia de criar previdência privada leva a arrastar críticas a um sistema posto e vai privatizando.
E claro que formando oligopólios em torno desse assunto. E esse é um. Daqui a pouquinho, gente muito esperta e que tem todo o direito de no mercado financeiro atuar como acha que deve, vai começar a ver que tem aqui um grande filão para explorar. Um último parênteses, então. Nesse tema, Parênteses volta ao tema da assinatura na cédula de crédito, nas cédulas hipotecárias. A recusa dos credores é porque no campo eletrônico deles não tem. Então, eles falam, se meu sistema eletrônico não tem, eu não posso assinar o papel físico. Chega nesse nível de decisão. Então, vou lhe contar aqui, vamos fazer o seguinte. É a técnica submetendo os fins. Muda a coisa. Essa é uma história que eu já contei outras vezes aqui na Uniregistral, esse fato, porque correu comigo. O desembargador Dino Garcia, nosso saudoso corredor, o Narciso conheceu bastante, assinava os acordos, não tem bem que assinava o acordo à mão, assinava na página de trás. E eu levava aquelas pilhas de votos do segundo alçado, onde eu era pinguim, né, era subsídio de segundo grau, para assinar e passava 1 hora assinando cada folha, virando e riscando atrás para que ninguém preenchesse. Eu falei, poxa, o doutor Dino está certo, eu não preciso assinar à frente, só atrás eu ganho tempo. E realmente, em vez de 1 hora e pouco que eu gastasse, eu diminuía para uns 45 minutos, metade do tempo. Serviço tecnológico do segundo Tribunal da Alçada Civil de São Paulo, o senhor não pode fazer isso. Por quê? Não, porque nós não temos jeito para tirar cópia nós temos que virar a folha. Isso dá trabalho técnico e eu precisei me submeter. O trabalho fim ficou prejudicado. Ou melhor é o seguinte, eu fui juiz do Tribunal da Alçada Criminal e eles tinha lá uma casa chamado recurso ex officio. Na verdade, era o recurso no habeas corpus. Eu disse, não é recurso. Isso aqui é uma remessa oficial, não é recurso. Eu não vou fazer isso no meu voto. Escrevi remessa. Aí veio lá, só o senhor tem que mudar esse seu acordo, por favor. Mudar como? Coloque recurso. Porque nós não temos casa no sistema informático para remessa. Criem a casa. Não, mas isso vai demorar, isso não é problema meu. Mudem uma pergunta que seja, uma vírgula que seja no meu voto e vejam o que acontece. Aí acertaram. Porque aí eu não me submeti à técnica. Essa é a história. O que nós vamos fazer? Vamos manter os fins e fazer com que a técnica, que é importante, sirva ao fim? Ou vamos nos colocar subordinados à técnica? Que é o que ocorre quando, em vez propriamente de um serviço técnico, nós temos instalada a gerência técnica, a tecnocracia, a força da técnica, que são os técnicos fazendo a gestão do serviço, em vez de os fins ditarem isso. Né? Na penhora online, acontece muito disso, porque ela não comporta outras informações que seriam necessárias para o registrador. É um problema para o registrador, às vezes, receber a penhora online e ficar em dúvida, e ele tem 3 dias só para cumprir. Ela foi construída com esse método de preenchimentos de campos, de uma construção de um título registrável, e os campos são excludentes de outros. Se eu escolhi uma forma, eu excluo a outra, e aí você vai construindo e gera um título. Para evitar devoluções, era essa a ideia. É interessante como aparece, às vezes, a fraude de execução no final do formulário, e às vezes você não sabe se houve ou não declaração de fraude de execução. Às vezes menciona-se um artigo do Código de Processo Civil sem dizer expressamente que foi declarada fraude de execução. Isso era um tema que a Arisp poderia assumir, de divulgar a forma de trabalho da penhora online. Pelo menos se os técnicos, os assistentes judiciários que preenchem os campos lá, tivessem um pouco mais consciência da inteligência que foi construída no sistema, ele teria mais lógica no resultado final. Difícil é isso, né? Eu comentei aqui um desses dias aí sobre esse trabalho dos cartórios judiciais, pelo menos no estado de São Paulo. O nível caiu bastante, em 20, 30 anos, muito, mas muito mesmo, é sensível. Acabou a carreira. A redação dos atos judiciais, a redação dos títulos judiciais. Se o título judicial, um mandado, não é acompanhado da decisão do juiz, o registrador não sabe o que ele tem que fazer.
Muito comum. Mas é uma ideia sua boa, essa de atuar. Acho que nós precisamos de uma equipe multiprofissional que se dirija aos cartórios judiciais e ensinem os escreventes judiciais. Quase sempre são uns heróis, viu, que trabalham ganhando muito pouco. Sim, né? sim, não ressalvar isso, questiono isso. mas ensinar o que tem que fazer. Isso Mas vai, na ponta do registro, vai melhorar muito, porque vai ter que vai diminuir o número de devoluções de títulos, que é sempre uma causa de litígio, até mesmo em relação ao juiz. Né? Vamos adiantar mais um pouco. Aberta a sucessão provisória, outra pergunta da doutora Isabela Evangelista. Aberta a sucessão provisória, o formal de partilha é expedido e apresentado ao registro de imóveis. E a pergunta é a seguinte: é possível seu registro, doutor Renato? Caso de sucessão provisória. Esse... O que eu pensaria? O Conselho Superior da Magistratura, a Corregedoria... Aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo. Eles constroem muito a ideia de que a provisoriedade não se coaduna com a ideia da segurança dos registros públicos. Isso seria um norte inicial. Mas o sistema da sucessão provisória, me parece que ocorre a partilha. Ela é uma partilha imediata, dentro das hipóteses em que reconheceu a sucessão provisória, e com uma indisponibilidade do patrimônio adquirido. Acho que seria o artigo 31 do Código Civil. Abre-se a sucessão provisória, partilha-se os bens, mas esses bens partilhados ficam indisponíveis. Apesar de ser um registro provisório, me parece que ele teria uma utilidade, sim, para quem recebe, afinal, porque ele recebe o patrimônio, ainda que indisponibilizado, ele recebe um dever de administrar e recebe o bônus de poder gerenciar e alugar esses imóveis e, de repente, outros atos que não à disposição. Me parece que é um registro que, apesar de um caráter aparentemente provisório, ele tenha uma utilidade para o seu recebedor, com esse caráter da indisponibilidade enquanto não tornada definitiva a sucessão. Doutor Narciso, o que lhe parece? Eu tenho dúvida. Eu não acho que a sucessão provisória deva entrar no registro de imóveis. Né? Me parece que não. O Código Civil diz que o 26 manda abrir a sucessão provisória depois de um ano da arrecadação. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produz efeito 180 dias depois. Mas, logo que passa em julgado, procede-se a abertura do testamento e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Então, inventário e partilha. Depois, o artigo 30 diz que os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas. Aquele que não puder prestar garantia está excluído. Então, depois, os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Eu não sei, se esse formal de partilha expedido na sucessão provisória já teria como objeto a propriedade do imóvel. A propriedade seria uma propriedade resolúvel? Eu acho que não, porque ele entra na posse do bem, tanto que ele não tem poder de dispor. Ele não pode dispor. Ele não tem disponibilidade. Ele não tem propriedade.
Por outro lado, eu pergunto, que vantagem haveria em expedir em formato apenas partilha? a posse. Sim. Apenas para legitimar a posse do herdeiro. Mas Eu vou pensar sobre esse isso, assunto. Isso. Prometo na próxima... Eu encontrei um julgado, acho que é do Maurício Vidigal, em que ele impede o registro Do Tribunal de Justiça? do Conselho, Conselho, uma apelação civil em dúvida. E ele impede, cita precedentes, impedindo o registro do formal de partilha. Mas, olhando a sistemática, me parece que esse óbice ao registro, ele é mais prejudicial à segurança jurídica do que o próprio registro resolúvel. Isso que me deixou sensível ao tema. Eu vou ficar, por assim dizer, sem opinar. Eu vou pensar um pouco na razão dos dois Então, aí. mas deixa eu colocar mais um argumento. O herdeiro que não puder dar garantia, ele está excluído. Mas na sucessão definitiva, ele vai participar. Ele vai participar. Ele não pode ser excluído. Então pode ser alterada a sucessão provisória? Ah, sim, vai ser alterada. Mesmo se houver que exclusão de um herdeiro, porque ele não podia prestar garantia. Esse parágrafo 1º do artigo 30. Mas é uma questão para discutir, Pois é. E aí caberia, então, a ideia de uma inscrição provisória com validade de 10 anos, né? De acordo aqui com... se se admitir, né? Artigo 37. Bom, nós já ultrapassamos o tempo habitual aqui do nosso Pinga-Fogo. Acho que as questões foram, a meu ver, muito interessantes hoje. Eu queria, mais uma vez, estimular aqui, mandem questões aqui para pinga.fogo@arisp.com.br. Ou pode mandar também aí para o e-mail da Arisp. São vários e-mails aqui da Arisp, da Uniregistral, que fazem o nosso competente serviço administrativo faz chegar às nossas mãos estas perguntas. Mais uma vez eu quero desculpar-me com a doutora Mayra Rodrigues por não fazer a sua indagação hoje, deixando para o próximo programa, e a doutora Isabela Evangelista também, pelo fato de não respondermos ainda a 3, 4, 5, 6 outras questões que teve a generosidade de remetermos. Agradeço muitíssimo a presença do Dr. José Renato de Freitas Naline, que é, como dizia há pouco ao Dr. Narciso, não é muito fácil ser descendente de quem é descendente, do Dr. José Renato, e ter via própria como tem, valor próprio como tem. Então eu o parabenizo e fico muito contente de ver aqui a sua participação. Obrigado. Conheço o Dr. José Renato desde que era menino. Estou muito contente de vê-lo aqui. Doutor Narciso, também agradeço mais uma vez a presença. Obrigado. Agradeço ao nosso serviço técnico, serviço administrativo, a competência habitual na produção desse programa e remetendo novamente meus votos de agradecimento ao Dr. José Renato Naline, reitor da Uniregistral, e ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp. Agradeço a todos aqueles que nos assistiram por esta via eletrônica. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.